Donald Trump falou alto, mas o mundo reagiu. Desde que assumiu o controle da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos tem ameaçado subir as tarifas de importação, prejudicando a competitividade dos produtos internacionais em solo estadunidense. Países como México e Canadá, os primeiros afetados pela nova política alfandegária, reagiram e prometeram também taxar os produtos norte-americanos, baseados no conceito da reciprocidade que rege um dos princípios da diplomacia. A China também bateu de frente com as ameaças trumpistas. Disse que também vai sobretaxar produtos agrícolas, além de abrir um processo contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, a OMC, por violação grave às regras de comércio internacional. O Brasil ainda não foi diretamente afetado, mas o presidente Lula já se posicionou sobre o assunto. Ele disse que também vai se guiar pela política da reciprocidade e que, se Trump sobretaxar os produtos brasileiros, vai reagir na mesma moeda. O Lula também disse que o Trump vive de bravatas, ao comentar outras ações da política internacional do republicano, como a anexação de Gaza, da Groenlândia e a mudança do nome do Golfo do México. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é mais um videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Não por acaso a gente tem falado por aqui muito sobre notícias internacionais, principalmente relacionadas ao novo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eu vou conversar hoje com o doutor em Ciências Sociais, o Gustavo Menon. Professor, um prazer te receber aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela, é um prazer retornar à equipe do ICL, muito bom falar com vocês, os amigos e amigas do ICL, sempre uma honra e um prazer. Prazer é todo nosso, professor. Vamos lá, então, tentar entender um pouco quais são as consequências dessas taxações todas, as concretas e também as concessões, vou colocar dessa forma, que foram feitas depois de ameaças, né? Então, tem um vai e vem todo nessa história com a China, México, Canadá. E tem outras ameaças também que ainda não se concretizaram, por exemplo, contra países dos BRICS e algo mais elaborado em relação à União Europeia. Levando em conta tudo isso que a gente tem, que está posto até o momento, na prática, até onde o Donald Trump pode esticar essa corda sem prejudicar a economia dos Estados Unidos e sem ser cobrado por isso, né? Imaginando que, por exemplo, isso pode impactar no preço dos alimentos. Aí acho que os trumpistas também vão começar a cobrar o presidente também. Exatamente, Gabriela. Quando nós olhamos para essa política de terrorismo tarifário que vem sendo implementada e advogada por parte do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perceba que há uma série de nuances, uma série de complexidades, exatamente frente às tensões do sistema internacional, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos que afetam o Oriente Médio e a agudização dessa guerra comercial que envolve os Estados Unidos e a China. Nos últimos dias, como se sabe, mais uma vez houve um aceno por parte de Donald Trump em tentar conter as importações chinesas no mercado estadunidense. E, ao que me parece, Donald Trump responde, nesses primeiros dias de governo, de forma a impor essa política da força, no sentido de tentar resgatar o prestígio internacional, uma certa hegemonia comercial, política, militar e econômica por parte dos Estados Unidos, muito em uma ordem concebida na unipolaridade, a retomada de um projeto imperialista por parte dos Estados Unidos, e obviamente que isso terá impactos na orquestração desses diálogos e do sistema multilateral. Como que isso passa por essas ameaças, não só
aos países que compõem os BRICS, toda a articulação do chamado Sul Global, mas afeta necessariamente esse foco da política externa estadunidense, que trata-se de conter o avanço chinês, o avançar das relações comerciais da China em diferentes partes do planeta. Então, a sobretaxação de produtos dos Estados Unidos ao mercado chinês da ordem de 10% em produtos estratégicos, como é o caso do carvão e do gás, o anúncio também de uma tarifa adicional da ordem de 10% em relação ao petróleo e, obviamente, que essas iniciativas elas acabam afetando não só o comércio internacional, a própria China entrou com uma representação na Organização Mundial do Comércio, sinalizando para essas medidas discriminatórias que vêm sendo implementadas por Donald Trump, desde a assinatura dos decretos presidenciais. Esses setores sensíveis foram anunciados, foram alvo dessas políticas de sobretaxação, em um momento que a própria economia dos Estados Unidos vem sofrendo dessa escalada inflacionária nos últimos anos. E é curioso notar, Gabi, que aquilo que elegeu Donald Trump em grande medida, ou seja, o aumento do custo de vida sob a administração de Joe Biden, pode também complicar a popularidade do atual presidente, já que nós temos as eleições para o Congresso estadunidense nos próximos 2 anos. Então, essa correlação de forças pode mudar e, sensivelmente, caso exista essas pressões inflacionárias, certamente haverá respostas não só por parte da comunidade internacional, mas também no plano doméstico, no plano da economia dos Estados Unidos. Acho super importante essa contextualização, professor, especialmente nos casos do Canadá e do México. As tarifas elas começariam na terça-feira a entrar em vigor, então imediatamente, né, tarifas de 25%. Só que aí acabou se pausando isso, o Donald Trump, por 1 mês, depois que se entrou num acordo que eu chamei ali, quando a gente começou a nossa conversa, de concessão. Aí o Justin Trudeau, do Canadá, e a Claudia Sheinbaum, do México, concordaram em colocar mais agentes de segurança nas fronteiras, enfim, ampliar medidas de segurança. Eu quero te ouvir, especificamente, eu achei muito interessante, eu até anotei aqui, você usou terrorismo tarifário. Eu ouvi muito sobre diplomacia da chantagem, que também é um termo que explica muito o que está acontecendo. Eu queria saber se isso abre um precedente para uma guerra comercial, não totalmente generalizada, mas bastante ampliada, né, para além do que a gente está vendo agora dos Estados Unidos com alguns países em específico, porque já se tem ameaças que estão se ampliando cada vez mais. Tem também uma exigência do Trump, e acho que vale a pena a gente colocar nessa sua resposta, professor, de uma cláusula anti-retaliação. Como é que seria isso? Na prática, poderia ser usado? Porque os países seriam obrigados a passar por tudo isso, todas essas imposições, e ficarem quietos, né? Isso seria viável? O Trump poderia exigir isso? Pois é, são medidas que estão em descompasso com as regras do próprio sistema internacional, que ferem o direito internacional, em especial os tratados vinculados à Organização Mundial do Comércio. Mas, como se sabe, a proposta de Donald Trump trata-se dessa implosão do sistema internacional que foi edificado com o apoio, insisto, dos Estados Unidos na criação das instituições pós-Bretton Woods. Estamos falando aqui do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da própria composição e organicidade do sistema ONU. Conjuntamente, a paralisia do órgão de resolução de controvérsias por parte da Organização Mundial do Comércio, o atual cenário por parte da nova administração, da nova gestão de Donald Trump à frente da Casa Branca, trata-se exatamente dessas medidas de sair das organizações internacionais. A título de referência, vale recordar a respeito da saída dos Estados Unidos também do Acordo de Paris e também chantageando a Organização Mundial da Saúde, mas é exatamente nesse sentido que você coloca, Gabi.
trata-se aqui de uma forma de negociar muito pautada em termos da força. Além dos casos que foram citados a respeito aí das relações comerciais entre México e Canadá, vale recordar também que a própria revisão do NAFTA, o chamado NAFTA 2.0, é datada essa revisão da primeira administração de Donald Trump lá em meados de 2016. Tais debates foram consensuados, foram chancelados pelos 3 países da América do Norte e há nitidamente esse descumprimento de regras por parte da presidência dos Estados Unidos. Como que essas iniciativas, além de violar tratados consubstanciados no direito internacional, que ferem princípios básicos na composição dessa ordem multilateral, veja que você tem medidas expansionistas. É o caso da Groenlândia, é o caso também da tentativa de retomada do Canal do Panamá e chantageando a atual presidência panamenha para sair da Rota da Seda, vinculada também aos interesses chineses. A título de exemplo, e na minha avaliação, Gabi, trata-se de uma política de tentar conter a China e os seus principais parceiros. A pergunta que fica é até que ponto essas iniciativas não vão prejudicar o planeta como um todo, já que Donald Trump, ao que me parece, não aposta mais nessas instituições, nesse mundo que o próprio Estados Unidos ajudou a engendrar na metade do século anterior, e ficam essas questões, ficam esses dilemas. Como então pensar nesse mundo onde Trump pratica essas medidas protecionistas, isolacionistas, mas afetando severamente as relações Norte-Sul e também as relações com parceiros estratégicos, como é o caso da União Europeia e de outros parceiros no Ocidente. Aí pensando, ampliando um pouco essas ameaças do Trump, um que parece mais próximo de acontecer são os planos do Trump de ampliar as taxações contra os europeus. Eu te pergunto as consequências disso e aproveito também para perguntar sobre a fragilidade do outro lado, né, dos países que exportam para os Estados Unidos. A gente tem, em alguns casos, uma briga entre Davi e Golias, né? Mais de 70% das exportações do Canadá e do México vão para os Estados Unidos. Existe uma dependência, de fato, de alguns países, principalmente na América do Norte e Central. E aí, para trazer um dado aqui, uma informação que eu coletei na reportagem do Nexo Jornal, Canadá, México e China somam 43,4% de tudo que os Estados Unidos importaram em 2023, para a gente ter uma ideia aqui. Exato. Quando nós olhamos para as relações dos Estados Unidos com a América Latina e o Caribe, de novo nós estamos falando de uma tentativa por parte de Donald Trump de exercer essa influência, que foi uma influência histórica dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, nessa região que foi tutelada por forças desse grande império que se edificou exatamente no seio da modernidade. Agora, quando nós olhamos as relações com a Europa, o caso é um pouco diferente, Gabi, em razão dessas pautas que são pautas que acabam sendo descompassadas. A título de referência, a agenda ambiental europeia está totalmente em desacordo com as propostas que estão sendo ventiladas na nova administração da Casa Branca. Não só a agenda ambiental, mas também todo o debate sobre transição energética justa, o debate sobre a promoção da Agenda 2020-2030, com a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como que há uma crise do ponto de vista não só do sistema multilateral, mas em termos de se pensar esses projetos mais regionais. Como se sabe, do ponto de vista político, a eleição de Donald Trump acabou dando uma injeção de ânimo nos setores de direita e extrema-direita em todo o continente europeu e também em algumas relações na nossa região, na América Latina e no Caribe. O
caso mais emblemático disso é o caso do presidente argentino Javier Milei, que tenta emular algumas práticas de Donald Trump, por exemplo, com a construção de um muro na fronteira boliviana. Então você tem, do ponto de vista político e geopolítico, toda uma tentativa de retomada da influência dos Estados Unidos, mas com essas medidas que são medidas, em grande medida, do século passado, né? Sobretaxação, tarifas, não só isso, né? Chantagens e essa tentativa de expansão de domínios de acordo exatamente com os interesses estadunidenses, e obviamente que essas respostas por parte da comunidade internacional serão sentidas nos próximos dias e nos próximos anos. Quando nós olhamos para essa conjuntura internacional a respeito da ascensão dos movimentos de extrema-direita, precisamos estar muito atentos, já que essas plataformas elas acabam se traduzindo, por exemplo, em políticas xenófobas, políticas de violação de direitos humanos e na sedimentação de um mundo altamente complicado em termos do exercício desses direitos fundamentais, né, direitos de primeira, segunda e de terceira geração. O governo Donald Trump tenta cada vez mais não só conter esse crescimento da China, mas também tenta resgatar esse valor, que é quase um valor religioso, celebrado lá nos Estados Unidos, desde pelo menos o século XIX, que trata-se da doutrina do destino manifesto, ou seja, esse entendimento de que os Estados Unidos seriam uma nação abençoada e que seria uma nação a guiar os caminhos do planeta. E ao que me parece, Gabi, a meu juízo, o governo de Donald Trump está muito atrelado nessas concepções de que o mundo, de que o sul global, de que atores de diferentes partes do planeta conspiram constantemente contra os Estados Unidos. Então, o mundo é uma espécie de ameaça a esses interesses com pretensão hegemônica dos Estados Unidos, onde absolutamente todos aqueles que, de certa forma, não concordam plenamente com as agendas, com as pautas de Donald Trump, passam por essa política do terrorismo tarifário, essas ameaças e essa política de imposição de força para um maior alinhamento com a agenda estadunidense. Professor, eu queria te ouvir sobre o papel da Organização Mundial do Comércio também. A China entrou formalmente com um processo contra os Estados Unidos na OMC e o órgão de instância de apelação na OMC está paralisado há muitos anos, né? Então, eu te pergunto se essa ação poderia caminhar de alguma outra forma e qual seria o papel da OMC nesse cenário, né? Justamente que a gente está falando, como você usou, de terrorismo tarifário, de diplomacia da chantagem, enfim, o que poderia ser feito, já que desde 2020, mais ou menos, eu escuto falar sobre o papel da OMC, sobre uma necessidade de reforma e também, eventualmente, até de a organização estar obsoleta. Eu queria ouvir a sua avaliação e como é que funciona também esse tribunal, né, para as pessoas entenderem o que é que poderia ser feito se estivesse funcionando. Veja que, no fundo, Gabi, a crise da Organização Mundial do Comércio trata-se da crise do multilateralismo. A paralisia, em especial do órgão de resolução de controvérsias, que é o órgão que julga exatamente aquelas medidas que são discriminatórias no comércio internacional. Veja que esse órgão ele colapsou em razão exatamente desse não interesse dos Estados Unidos em apostar cada vez mais nesses órgãos de pleno funcionamento do multilateralismo. E não só há uma crise por parte da Organização Mundial do Comércio, mas, como sabemos, uma crise também que afeta diretamente o próprio cerne do sistema ONU. Veja que, do ponto de vista desse cenário de agudização de tensões nas relações internacionais, de guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, essas guerras comerciais, o próprio Conselho de Segurança da ONU não consegue dar respostas
a um mundo conflagrado. Nós estamos falando de um mundo que vivencia não só guerras tarifárias na atual conjuntura, mas guerras não tradicionais. Os teóricos das relações internacionais utilizam o termo de guerras híbridas. E, obviamente, que a Organização Mundial do Comércio teria um papel importante no sentido exatamente de organizar princípios básicos para o funcionamento do sistema multilateral, do comércio internacional, mas, em grande medida, acho que vale a pena consignar esse aspecto na nossa conversa, não é do interesse de Pequim colocar em colapso esse funcionamento do mundo globalizado. A China dá o recado ao mundo todo de que quer seguir as regras desse sistema multilateral, criado, como eu disse, naquele momento do pós-guerra, e ao que me parece, quem vem exatamente tentando romper com essas bases, trata-se exatamente de Donald Trump, como que a China vem dando respostas que são respostas sóbrias, maduras. Não é do interesse da China paralisar e criar uma crise mundial, uma crise econômica que afete os seus interesses. Do ponto de vista dos dados, a gente está falando aqui de uma capacidade extraordinária, não só das exportações chinesas em diversos setores, mas sobretudo nos produtos manufaturados, e como que os Estados Unidos vêm perdendo espaços nessas regiões estratégicas de sua histórica influência. Nós demos o exemplo aqui da América Latina. Então, há persuasão, há chantagem por parte de Donald Trump em relação a Gustavo Petro, que publicou aquele documento histórico emblemático, lindo, e, de certa forma, pressionou, como você bem disse, uma série de negociações que são negociações assimétricas. Do ponto de vista das relações, por exemplo, entre os países da América Latina com os Estados Unidos, a gente está falando aqui da exportação de produtos sem maior valor agregado e a importação, por parte, por exemplo, da economia nacional, da economia de outros países da América Latina, de produtos manufaturados. Então, há uma série de assimetrias que regem o sistema internacional e que a própria Organização Mundial do Comércio possui princípios, possui tratados que podem, de certa forma, nivelar essas assimetrias, que são assimetrias flagrantes no funcionamento da globalização contemporânea. Aí, pegando o nosso caso aqui no Brasil, existe uma grande preocupação de como seria se o Brasil também passasse a ser alvo de taxação. No caso dos BRICS, seria uma possibilidade, né? Se passasse a incomodar o Donald Trump no caso da dolarização. E até já foi respondido pelo presidente Lula, dizendo, olha, se acontecer, vai ser respondido da mesma forma. Reciprocidade. Agora, como a guerra comercial está aberta nesse momento com outros países, o Brasil poderia se beneficiar de alguma forma. A China, por exemplo, é o principal mercado de exportação do Brasil. Como é que fica o nosso país nesse cenário, professor? O Brasil tenta se colocar na alimentação desses dois grandes polos de poder. De um lado, exatamente, promovendo diálogos universalistas e seguindo a nossa melhor tradição diplomática do universalismo, em busca da paz, seguindo o princípio da autodeterminação dos povos, mas, ao mesmo tempo, resgatando iniciativas aqui no governo Lula de cooperação Sul-Sul. Isso passa pela ampliação do Mercosul, isso passa pelo resgate, pelo menos, de um projeto de integração latino-americana na atual conjuntura, integração bastante delicada em virtude, em razão desse quadro, desse cenário de fragmentação política e desintegração econômica na região, mas o governo Lula aposta exatamente na criação e, em certa medida, na ampliação de certos atores dos BRICS, em razão de promover alternativas a essa paralisia do sistema internacional, a essa crise
do multilateralismo. Isso acaba ganhando forma, Gabi, por exemplo, nos debates sobre desdolarização. Como os Estados Unidos ainda possuem essa grande capacidade de influência das transações internacionais, é claro que para o Brasil seria muito interessante apostar em iniciativas que reduzam a dependência do dólar e possam estabelecer transações que sejam transações realizadas em outras moedas de reserva. Então, essa agenda é uma agenda que passa pelos debates dos BRICS na atual conjuntura, mas, de fato, há um mundo novo sendo engendrado nessa primeira metade do século XXI, já que esse cenário de cruzamento de crises, ele envolve outras discussões. Alguns especialistas chamam a atual conjuntura de uma Guerra Fria 2.0, uma nova Guerra Fria. Eu discordo, em partes, dessas análises, porque o mundo é outro. Atualmente nós temos uma aliança sino-russa que se expressa não só nas correntes de comércio, mas também em termos militares, em termos exatamente de se pensar a composição desse mundo multipolarizado, e as alianças dos Estados Unidos são alianças bastante enfraquecidas, né? Como que há questionamentos por parte do governo de Donald Trump na União Europeia, por parte da América Latina, aquela carta, de novo, né, capitaneada pelo presidente Gustavo Petro na Colômbia, a própria presidente do México, Cláudia Sheinbaum, sendo bastante cristalina nos seus discursos, contando com uma aprovação de mais de 80% da população mexicana. Então você tem diversas formas de resistência que vão se somando nesse cenário de agudização das crises. É claro que tudo permanece em aberto daqui por diante. Não sabemos qual será a capilaridade desses setores de direita e de extrema-direita em diferentes partes do planeta, sobretudo na América Latina nos próximos anos. Isso será sentido certamente no Brasil. Respondendo diretamente sua pergunta, o governo brasileiro está muito atento a essas movimentações, já que o ano de 2025 será um ano chave. Estamos falando da realização da COP30 no coração da Amazônia, na cidade de Belém, em novembro do presente ano, e o Brasil também assumindo a presidência dos BRICS em 2025, tentando alinhar esse chamado Sul Global. Além disso, temos também a presidência pró-tempore do Mercosul, portanto, a agenda da política externa brasileira está bastante antenada nessas medidas de recrudescimento das tarifas por parte dos Estados Unidos. Muito obrigado, Gabriela, toda a equipe do ICL, sou fã de vocês, acompanho vocês. E aqui a gente vai chegando ao nosso finalzinho de episódio. Eu quero lembrar a você que a gente está na iminência de estrear a nossa pós-graduação do ICL. É o nosso marco histórico aqui na nossa área da educação. As aulas vão começar e a nossa primeira aula magna vai ser ao vivo e vai ser aberta. A gente tem essa pós-graduação em parceria com a FESP de São Paulo. E a aula inaugural vai ser do professor Gessé Souza, o nosso Gessé, e também o Renato Janine Ribeiro. A aula é Vingança dos Humilhados, entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. Essa é a nossa primeira aula, que faz parte do nosso curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A gente vai falar sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, e que vai essa aula iniciar com todos os nossos trabalhos por aqui. Então, fica o convite para você. As nossas aulas são todas acessíveis, EAD, você pode assistir de qualquer canto do país e do mundo. E também é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. A gente já tem mais de 3.000 alunos e alunas junto com a gente. Você pode se tornar mais um, só que essa primeira aula é aberta para todo mundo, para geral. Vai ser no dia 3 de fevereiro, 8 horas da noite, e você garante a sua vaga em emdetalhesicl.com.br. Ainda dá tempo até de garantir condições especiais com a gente na nossa pós até lá. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos na sequência Rolê ICL.
E também a gente está de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio com todos os episódios disponíveis. Tchau, tchau. Meus amigos, meu nome é Gessé Souza e eu estou aqui para convidar vocês a assistirem a aula magna que eu vou dar juntamente com o professor Renato Janine Ribeiro, A Vingança dos Humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. Essa aula vai ser dada no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas em todos os canais do ICL. E essa é a última chamada para que você possa participar da primeira turma da pós-graduação do ICL, que já é histórica.